E aí, salve, salve, vamos lá fazer mais uma questão? Se na questão anterior a gente fez aqui usando a primeira lei de Kirchhoff, nesse probleminha aqui, a gente vai fazer aqui no caso usando a segunda lei de Kirchhoff, né? E antes de falar da lei de Kirchhoff, vamos ver o que que diz aqui o problema? Ele fala o seguinte, a intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito é de quanto, né? E aí que ele me dá um circuitozinho, né? Ele sai aqui de A, ponto B, ponto C, ponto... Aqui na verdade tinha que ser D, né? Mas tudo bem, né, A, B, C, D, porque aqui é um ponto ou outro qualquer, não pode ser B aqui não, tá? Então aqui tinha que ser D, mas sem problema nenhum. O que que diz aqui, no caso, a segunda lei de Kirchhoff? A segunda lei de Kirchhoff, ela fala exatamente o quê? Ela fala que se eu sair de uma malha fechada, se eu sair de um ponto e volto para aquele mesmo ponto, a tensão elétrica, a DDP aplicado em cada elemento do circuito, a somatória das tensões tem que ser zero. Então, basicamente, ele fala o seguinte, né, que a somatória das tensões em cada elemento de um circuito fechado, se eu saio de um ponto e volto para aquele mesmo ponto, tem que ser zero. Calma, não se assuste, né? Parece que é difícil, mas é ridiculamente fácil. Então, se a gente analisar bem aqui, ó, a gente tem quantos elementos? A gente tem esse elementozinho aqui, a gente tem esse outro elemento aqui, temos esse outro elemento, temos essa resistência aqui no caso, temos essa outra resistência, temos essa outra resistência e temos essa outra aqui, que é a somatória das EDPs em cada elemento do circuito, como eu acabei de apontar aqui para você, tem que ser zero. Então, eu vou escrever isso. Então, escrevendo essa brincadeira de tensão, como é que fica? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma tensão 1, mais quem? Mais a tensão 2, mais a tensão 3, um para cada elemento ali do circuito, né? E ali a gente contou que tem quanto? Tem 7, né? Tem uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7 elementos, então aqui vão ter 7 U's. Então 7, ó, aqui vai ser 4, né? Tensão 4, mais a tensão 5, mais a tensão 6, mais a tensão 7, e a somatória delas tem que ser quanto? Segundo a lei de Kirchhoff, tem que ser zero se eu voltar para o mesmo ponto da onde eu parti. Professor, é muito difícil. Muito pelo contrário, você vai ver que é muito fácil. Então, aqui pega a primeira resistência, né? Aplicando aqui URI. Então, qual que é a resistência aqui? Como é que abrindo esse U, lembrando, vou até marcar aqui, vai. Lembrando que U é quem? É R vezes I. Então, aqui nessa primeira resistência, eu sei quanto que ela vale, né? Então, vai ficar duas vezes quem? Duas vezes o I que a gente quer descobrir, né? Usando, abrindo aqui esse U, a gente sabe que U é R vezes I, então no lugar do U eu troquei por R vezes I, tá? Aqui mais. Aí quem vem em seguida? Quem vem em seguida é esse cara aqui. Só que como a corrente que eu escolhi, ela vai fazer esse caminho aqui, desculpa, eu não falei para vocês, né? Eu estou escolhendo esse caminho aqui. Você tem que escolher um caminho, né? Em uma malha. Toda malha de Kirchhoff, você sempre tem que pegar um ponto e escolher um caminho. Pode ser horário, pode ser anti-horário, você que sabe. Então, se eu falar que eu estou seguindo esse caminho aqui, né, a gente tem que respeitar aqui os sinais aqui de cada elemento. Aqui no caso, a gente percebe, a gente para aqui, por exemplo, numa tensão negativa. Então aqui, esse U aqui vai ser negativo porque ele começa negativo. Então aqui eu não vou colocar mais, por quê? Porque a gente se deparou com esse probleminha aí, porque ele começa negativo, então ele continua negativo. Então aqui fica menos 20, aí continua. Aqui tá vendo aqui agora já mudou? Agora eu estou na barra maior. Então aqui agora a tensão vale quanto? A tensão 3 aqui é positiva porque eu comecei aqui na barra maior, então na barra maior aqui é positivo, então aqui vai ficar 40, né? Então aqui é 40, aí mais. A resistência tanto faz, né? Então que a resistência vai ser o quê? R vezes I. Então segue aqui a brincadeira. Então a resistência aqui no caso vai ser 3 vezes Q vezes o I que a gente não sabe. Aí que o 13, né? 13 ohms. Mesma brincadeira, aplica URI. A resistência que vale 13. A corrente elétrica a gente não sabe. Mais aqui no caso a resistência 2, né? Seguindo aqui. Então vai ficar URI de novo, R vezes I. E aqui a resistência vale 2 vezes quem? Vezes o I. E o último aqui no caso, a gente percebe que a gente chegou no último elemento do circuito e ele começa negativo. Se ele começa negativo, quanto que é? Aqui no caso, menos 30. Então coloca lá, menos 30. Tudo isso tem que ser quanto? Tudo isso tem que ser zero, né? Então, somando aqui os i's, né? Eu vou somar aqui, vamos colocar aqui em cores para ficar mais didático. Eu vou somar os i's, vou somar esse 2i com esse 3i, com esse 13i, mais esse 2i aqui no caso. Se eu somar os i's, quanto que vai dar essa brincadeira aí? Então, 2i mais 3i fica 5i, 18i, 20i, né? Então nós temos 20i aqui no caso. Aí agora eu vou somar aqui as voltagens, né? As voltagens como é que fica? A gente sabe que aqui vale menos 20 volts, aqui vale quanto?
aqui vale mais 40 e aqui vale menos 30. Então soma essas voltagens aí, quanto que dá? Respeitando de novo, né? Lembrando, respeitando o sinal. Então aqui a gente sabe que menos 20 mais menos 30, menos 20 com menos 30 dá menos 50. Menos 50 com 40 dá quanto? Ainda devo 10? Né? Então 10 é 50 negativo e soma com 40 positivo, dá menos 10. Então tudo isso igual a quanto? Igual a zero. Aí eu vou pegar esse 20i, né? Vou deixar aqui, vou pegar esse menos 10, vou passar para o outro lado, como é que ele vai? E aí, brincando de matemática, né? Eu vou deixar esse i aqui, eu vou manter aquele 10 ali, né? Vou pegar esse 20 que está multiplicando o i, como é que ele passa? Passa dividindo. E quanto que é 10 dividido por 20? 0,5 ampere, né? Então essa aqui no caso vai ser a nossa corrente elétrica que passou aí naquele circuito usando a segunda lei de Kirchhoff, né? Onde ele fala que se eu saio de um ponto e volto para o mesmo ponto, a somatória das tensões em cada elemento do circuito tem que ser zero se eu somar aqui as tensões em cada um deles. Relembrar aqui um pouquinho da segunda lei de Kirchhoff? Tranquilinho, né? Então, qual alternativa que dessa brincadeira? Alternativa B de bola. É isso.